Olá, vamos para mais uma aula de matemática e o nosso tema de hoje é radicais, parte 3, adição e subtração de radicais. Eu sou a professora Ana Clara Bosco, do canal Foca no Estudo. Adição e subtração com radicais. Primeiramente, vamos relembrar algumas coisas. Esse nosso símbolo se chama radical. Depois, temos esse número que vai em cima do radical, que se chama índice. Aí temos o número grandão que fica dentro do radical, que se chama radicando. Esse radicando pode ter um número pequenininho que vai em cima dele, que é chamado de expoente. E podemos ter também um fator externo, que é um número que vai antes do radical. E claro, o nosso resultado se chama raiz. Para somar ou subtrair radicais, os termos devem ser semelhantes. Dois ou mais radicais são semelhantes quando têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe. Temos raiz de x com o índice n e temos outra raiz de x com o índice n. Neste caso, eles têm o mesmo radicando x e o mesmo índice n, então eles são semelhantes. Agora temos A raiz de x, índice n, e B raiz de x, índice n. Neste caso, eles continuam sendo semelhantes, só importa o índice e o radicando serem iguais. Então, o meu fator externo ele pode ser diferente. Veja que o A é diferente de B, e mesmo assim eles são semelhantes, porque o meu radicando é o x, nos dois casos, e o meu índice é n, nos dois casos. Agora temos esse outro exemplo, raiz de x e índice n e raiz de y com índice n. Neste caso, eles não são semelhantes, pois os radicandos, x e y, são diferentes. Neste outro caso, temos raiz de x com índice n e raiz de x com índice p. Neste caso, eles também não são semelhantes, pois apesar de possuírem o mesmo radicando x, possuem índices diferentes, n e p. Então, para concluir, na soma e subtração de raízes, devemos observar sempre o radicando, para ver se eles são iguais, e também o índice. Caso eles sejam iguais, podemos somar ou subtrair. Vamos aos exemplos com números. Antes de mais nada, é muito importante que você não confunda índice e radical, certo? Pois os índices e radicandos devem ser iguais para que você consiga fazer a soma ou subtração. Sendo assim, lembre sempre, o índice é aquele carinha que vai em cima do radical e radicando é aquele número grande que vai embaixo do radical. Vamos aos exemplos então. Temos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Nosso resultado vai ser 2 raízes quadradas de 3. Primeiramente, temos que ver, é índice igual? Sim, né? É uma raiz quadrada somando a outra raiz quadrada. Temos o índice 2, que ele não precisa necessariamente estar aparecendo, mas eles são iguais. O radicando é igual? Temos o 3 no primeiro radicando e outro 3 no primeiro radicando. Então, sim, eu posso realizar essa soma. Sendo assim, vamos pensar, uma raiz quadrada de 3 mais uma raiz quadrada de 3 nos dá o resultado de 2 raízes quadradas de 3. Repare que o nosso radicando 3 não é alterado, ele mantém o 3. O que muda apenas é o fator externo. Ah, professora, mas não tem fator externo. Tudo bem, quando não aparecer o fator externo, você pode levar em conta que é o número 1 que está ali. Pois, afinal de contas, é uma raiz quadrada de 3 mais uma raiz quadrada de 3, resultando em 2 raízes, seria 1 mais 1. No segundo exemplo, nós temos 2 raízes cúbicas de 2 mais 3 raízes cúbicas de 2, resultando em 5 raiz cúbica de 2. Então, vamos lá, nós temos 2 raízes cúbicas de 2, mais 3 raízes cúbicas de 2, e resulta em 5. O que eu fiz aí? Eu somei o 2 com o 3. Raiz cúbica continuou sendo raiz cúbica e o radicando 2 continuou sendo 2 na resposta final. Agora, no terceiro exemplo, temos 2 raízes quartas de 5
menos uma raiz quarta de 5 mais uma raiz quadrada de 5. Devemos nos atentar à terceira raiz, ela é uma raiz quadrada. Sendo assim, não vamos poder somar com a raiz quarta, pois os índices são diferentes. Desta forma, 2 raízes quartas de 5 menos uma raiz quarta de 5, temos como resultado uma raiz quarta de 5. Eu apenas subtraí 2 menos 1, certo? Mais raiz quadrada de 5. Essa raiz quadrada de 5, como o índice é diferente, não podemos somar nem subtrair a nenhuma outra raiz quarta. Sendo assim, a nossa resposta final vai ficar uma raiz quarta de 5 mais uma raiz quadrada de 5. Essa é a nossa resposta final. Não podemos somar, pois apesar de termos o número 5 como radicandos iguais, possuem índices 4 e 2 diferentes. Então, apesar dele possuir o radicando 5 igual, né, nos dois, eu não posso estar somando porque o primeiro é uma raiz quarta e tem índice 4 e o segundo é uma raiz quadrada e tem índice 2, apesar de ele não precisar aparecer. E quando os radicandos forem diferentes? Por exemplo, raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2. Apesar de todos os índices serem iguais, né, porque todos são raiz quadrada, então todos os índices são 2, nós temos que os radicandos são totalmente diferentes, né? Temos o 50, que é diferente do 18, diferente do 8, diferente do 2. Neste caso, o que temos que fazer? Temos então que fatorar. Vamos fatorar o 50. Começo dividindo por 2, obtenho 25. Não consigo continuar dividindo por 2, não consigo dividir por 3 nem por 4. Continua a minha divisão por 5. Divido por 5, obtenho 5, divido por 5 novamente e acaba em 1. Agora vamos agrupar os semelhantes. Por se tratar de uma raiz quadrada, né, e raiz quadrada tem índice 2, vamos agrupar de 2 em 2. Sendo assim, vamos agrupar o 5 com o 5 e escrever o 5 ali na frente. O número que ficou sozinho, no caso o número 2, ele não tem algum número semelhante para que ele possa agrupar. Então, neste caso, esse 2 é o que vai ficar dentro da raiz. Sendo assim, vamos escrever 5 vezes raiz de 2. Muito bem, agora vamos fatorar o número 18, usando o mesmo processo. Começo dividindo por 2, dá 9. Passo para o 3, dá 3. Divido por 3 de novo, chega em 1. Por se tratar de raiz quadrada, vamos agrupar de 2 em 2. Então, o 3 como 3, já escrevo o 3 ali na frente. E o número que ficou sozinho, no caso o 2, vai dentro da raiz. Ficando assim, 3 raiz de 2. Beleza, vamos fatorar o 8 agora. Começo dividindo por 2, dá 4. Continuo dividindo por 2, dá 2. Divido por 2 novamente e dá 1. Por se tratar de uma raiz quadrada, novamente, vamos agrupar de 2 em 2. O primeiro 2 com o segundo 2 vira só o número 2. E agora sobra o número 2 sozinho, que não tem mais com quem agrupar. Sendo assim, vai ficar 2 raiz de 2. Só copio aquele raiz de 2 no final, né? Porque não tem como fatorar. Quando não tem que fatorar, eu só copio, tá, galera? E agora sim, podemos perceber que todos os índices continuam sendo iguais por se tratarem de raiz quadrada. E agora o nosso radicando também está igual. Perceba, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Está tudo raiz de 2, certo? Agora sim, podemos somar. Então, o que vamos fazer? Vamos somar os números dos fatores externos. Sendo assim, vai ficar 5 mais 3 menos 2 menos 1. Por que menos 1, professora? Porque ali no raiz de 2, né, no último raiz de 2, nós não temos um fator externo. Quando não temos o fator externo, é a mesma coisa que o número 1, tá? Então, eu coloquei o número 1. 5 mais 3 dá 8. 8 menos 2 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Resultado, 5 raiz de 2. Algumas expressões conseguem apenas ser simplificadas, como é o caso abaixo. Então, vamos lá. Temos 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 7.
Só podemos somar ou subtrair os semelhantes, ou seja, os que apresentam índice e radicando iguais. No caso, 6 raiz de 5 é semelhante ao 5 raiz de 5. Sendo assim, eu vou escrever ele um do lado do outro, 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. E os outros dois que sobraram também são semelhantes entre si, o menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Agora vamos resolver a seguinte conta. 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 vai dar 1 raiz de 5, pois 6 menos 5 é 1, tudo bem? Agora, menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Eu estou devendo 2 e chego com 3 para pagar. Se eu estou devendo 2 e estou pagando 3, significa que eu vou ficar com 1 positivo. Então, vai ficar mais 1 raiz de 7. Podemos somar 1 raiz de 5 mais 1 raiz de 7? Não, né, galera? Pois o radicando é diferente. No primeiro é 5, no segundo é 7. Não tem mais o que fazer. Esse número 1, que fica no fator externo, não necessariamente ele precisa aparecer. Então, eu posso reescrever na minha resposta final como raiz de 5 mais raiz de 7. E acaba por aí, já que não podemos somar, pois o radicando é um diferente do outro. Outro exemplo da FGV. Simplificando-se 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 12 menos 2 raiz de 75, obtém-se. Através da fatoração, podemos alterar a forma de representar as raízes de 12 e 75, certo? Pois são radicandos diferentes, né? No primeiro é 3, no segundo é 12 e depois tem o 75. Vamos fatorar, então, o 12. Fatoramos o 12 e obtemos 2 raiz de 3. E agora vamos fatorar o 75. Fatoramos o 75 e obtemos como resposta 5 raiz de 3. Sendo assim, vamos escrever 2 raiz de 3, que é o primeiro, mais 2 vezes o raiz de 12. Só que o nosso raiz de 12 agora vai virar o quê? Vai virar o 2 raiz de 3, que vem lá da fatoração. Notar que já existe um fator externo, né, no caso 2 ali, nas raízes antes de elas serem fatoradas. Então, a gente tem que multiplicar os fatores externos após a fatoração. Então, vem aquele 2 do fator externo vezes o 2 raiz de 3 que vem da fatoração. Tudo bem? Agora, menos 2 vezes o raiz de 75. O raiz de 75, pela fatoração, vai virar 5 raiz de 3. Assim, vamos ter 2 raiz de 3 mais 2 vezes 2 vai dar 4. Então, temos 4 raiz de 3 menos 2 vezes 5 vai dar 10. 10 raiz de 3. Todos agora estão com o mesmo radicando 3. Podemos fazer a soma e subtração. Sendo assim, vamos somar todos os fatores externos. 2 mais 4 menos 10. E raiz de 3, né? Ele permanece como raiz de 3. O radicando ele não é alterado, tudo bem? 2 mais 4 dá 6. 6 menos 10. Pensa comigo, eu tenho 6 positivo e 10 negativo. Se eu estou devendo 10 e pago 6, eu ainda fico devendo 4. Resultado final, menos 4 raiz de 3. Possíveis dúvidas. Vamos esclarecer as 4 operações matemáticas, multiplicação, divisão, soma e subtração, usando radicais. Primeiro, multiplicação de radicais. Apenas os índices que têm que ser iguais. Então, vamos lá, temos um exemplo aí. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Gente, é só multiplicar normalmente. As raízes, elas conversam entre si, elas se multiplicam. Raiz de 3 vezes raiz de 2 nada mais é que raiz de 6, pois 3 vezes 2 é 6. Agora, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. A única coisa que temos que perceber é se o índice é igual. No primeiro caso, as duas raízes eram quadradas. Agora, no segundo caso, as duas raízes são cúbicas. Se as duas raízes são cúbicas, é só multiplicar normalmente. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, o resultado, raiz cúbica de 10. Eu só não posso fazer a multiplicação de índices diferentes. Por exemplo, raiz quadrada vezes raiz cúbica. Aí eu já não posso fazer a multiplicação normal. Vamos a um exemplo agora com o fator externo. 2 raiz de 6 vezes 3 raiz de 2. Os índices das raízes são iguais? São, né? Pois os dois são raiz quadrada.
Sendo assim, nós vamos multiplicar o 6 e o 2, né? A gente vai multiplicar os radicandos dentro do radical. 6 vezes 2 vai dar 12. E agora vamos multiplicar normalmente os fatores externos, que é o 2 vezes 3, que vai dar 6. Resultado, 6 raiz de 12. Quando der para fatorar o resultado final, fatorar. Neste caso, raiz de 12 é um número fatorável. Vamos fatorar o 12. Fatorando 12, usando as técnicas que todos já conhecem, o resultado vai ser 2 raiz de 3. Neste caso, vai ficar 6 vezes, e no lugar do raiz de 12, eu vou colocar 2 raiz de 3. Sendo assim, 6 vezes 2, 12 raiz de 3. É a nossa resposta final. Segundo caso, divisão de radicais. Apenas os índices têm que ser iguais. Novamente, é igualzinho à multiplicação. O índice é igual? Posso multiplicar. O índice é igual? Posso dividir. A divisão é realizada normalmente. Então, por exemplo, raiz de 6 dividido por raiz de 2. É só dividir 6 por 2. 6 por 2 dá 3, então vai ficar raiz de 3. Agora, com fator externo, 6 raiz cúbica de 8 dividido por 3 raiz cúbica de 4. Eu vou dividir o 6 por 3, obtendo o número 2. A raiz cúbica eu vou copiar, continua sendo raiz cúbica. E 8 dividido por 4, obtendo o número 2. Resultado, 2 raiz cúbica de 2. Terceiro caso, é o caso da soma e subtração. Tanto faz se você está fazendo mais ou menos, tá? É o mesmo caso. Agora, os índices e radicandos têm que ser iguais. Então, é tudo que eu expliquei nessa aula, né? No caso aí, ó, raiz de 2 mais raiz de 2. A gente vai somar, né, 1 mais 1, que está no fator externo, só que não está aparecendo, que vai dar 2, raiz de 2. Quando não temos o fator externo, podemos considerar como sendo o número 1. Por isso que na resposta final deu 2, porque é 1 mais 1, certo? Outro exemplo, 6 raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 5. O índice é igual. O índice é 3 nos dois casos, certo? E o radicando também é igual. Então, beleza, eu posso fazer essa subtração. 6 menos 3 vai dar 3. E o radicando continua 5, o índice continua 3, certo? Eu só vou subtrair ou somar os fatores externos. Perceba que o radicando se mantém na resposta final. O radicando era raiz de 5? Sim, então a resposta final tem que dar raiz de 5. Muito cuidado que, às vezes, você quer fazer, por exemplo, raiz de 5 mais raiz de 5. Aí você vai colocar lá como resposta raiz de 10. Não, raiz de 5 mais raiz de 5 seria 2 raiz de 5. Muito cuidado a esse erro, tá? Então, concluindo, na multiplicação e divisão, nós só temos que nos atentar aos índices. Os índices têm que ser igual. Agora, para somar ou subtrair, nós temos que ver tanto os índices como os radicandos. E assim termina mais uma aula de matemática. Inscrevam-se no canal, deixe o seu like e foca no estudo!